Pouca gente percebe isso, mas existe um padrão muito curioso na história da morte dos discípulos. Todos eles eram homens comuns, sem poder político, sem exército, sem proteção. E ainda assim atravessaram regiões inteiras levando uma mensagem que naquela época colocava suas vidas em risco todos os dias. E muitos pagaram esse preço até o fim. Terminaram longe de casa e de forma extremamente violenta. Um dos casos mais marcantes é o de Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Natural de Caná da Galileia, ele foi apresentado a Jesus por Felipe, ainda no início do ministério. Depois da ressurreição, sua missão se expandiu e ele percorreu regiões como Índia, Mesopotâmia e principalmente a Armênia, uma área estratégica entre o Império Romano e o Império Parta. Por volta do ano 71 d.C., em Albanópolis, sua pregação começou a alcançar pessoas influentes, entre elas membros da própria família real, como o rei Polímio. E foi exatamente isso que definiu seu destino. Segundo a tradição, Astíages, irmão do rei, temendo perder influência sobre os cultos pagãos, ordenou uma execução que ficou marcada na história. Bartolomeu foi esfolado vivo. Sua pele foi retirada do corpo e logo depois decapitado. O impacto desse episódio foi tão forte que na arte cristã ele passou a ser retratado segurando a própria pele. Logo depois encontramos Simão, o Zelote. Ele levou sua mensagem até a Pérsia, onde enfrentou a oposição direta de autoridades locais por pregar contra o politeísmo persa. A tradição ocidental descreve sua morte como uma das mais violentas. Ele foi cerrado ao meio, ainda vivo, entre os anos 70 e 80 d.C. Seus restos mortais, segundo a arqueologia, estão hoje na Basílica de São Pedro, em Roma, no mesmo altar de seu companheiro de missão, Judas Tadeu. E é justamente ele que aparece na sequência. Judas Tadeu percorreu regiões como Mesopotâmia, Síria, Armênia e também chegou à Pérsia. Por volta do ano 70 d.C., sua pregação começou a gerar forte resistência dos religiosos locais, e isto levou os sacerdotes a incitarem a população contra o apóstolo. O resultado foi sua execução com golpes de machado. Um dos principais marcos arqueológicos ligados a ele é o Mosteiro de São Tadeu, no Irã, antiga Pérsia. A tradição sustenta que o local foi construído sobre o ponto onde o apóstolo foi inicialmente sepultado. Agora, voltando um pouco para o território grego, encontramos André, irmão de Pedro, um dos primeiros apóstolos a seguir Jesus. Ele foi responsável por levar a mensagem para regiões ao norte do Mar Negro e depois para a Grécia. Em Patras, por volta do ano 60 d.C., foi condenado à crucificação pelo procônsul Aegiates. Mas há um detalhe importante. Para prolongar seu sofrimento, André não foi pregado à cruz, ele foi amarrado. E, segundo os relatos, permaneceu vivo durante 2 dias, tempo em que aproveitou para continuar pregando a multidão que passava ao seu redor até o último suspiro. A história afirma que ele pediu uma cruz em formato de X, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Dentro de Jerusalém temos Tiago, filho de Zebedeu. Ele foi o primeiro a morrer, e é o único que tem a morte registrada diretamente nas Escrituras, em Atos 12, 1-2. A Bíblia relata que o rei Herodes Agripa I mandou matá-lo à espada, provavelmente por decapitação, em 44 d.C. A motivação, segundo a tradição histórica, foi política. Herodes Agripa I queria agradar e aumentar a sua popularidade entre os fariseus e saduceus, que se opunham ao movimento cristão. Na sequência temos Felipe, natural de Betsaida. Após o ministério com Jesus, ele seguiu para a Frígia, na atual Turquia. Relatos do século I e II afirmam que Felipe pregou em Hierápolis por volta do ano 80 d.C. contra as práticas religiosas locais, incluindo o culto a uma serpente sagrada. Por causa disso, foi preso e crucificado. E não só isso. A tradição também registra que ele foi apedrejado quando estava na cruz. Em 2011, escavações em Hierápolis revelaram uma igreja do século IV construída sobre um túmulo do século I. Inscrições e a estrutura confirmam que aquele local era venerado como o túmulo do apóstolo Felipe. Tomé foi o apóstolo que mais se distanciou geograficamente. Seguindo rotas comerciais já estabelecidas, ele chegou ao sul da Índia em 52 d.C. E lá, segundo os registros da Igreja Ortodoxa, ele teria convertido membros da família real e das castas superiores.
Estas conversões geraram revolta nos líderes religiosos locais que o caçaram e o mataram em Mylapore por volta do ano 72 d.C., atingindo-o com golpes de lança enquanto orava. Hoje, a Catedral de São Tomé, em Chennai, foi construída sobre o local que tradicionalmente está associado ao seu túmulo. Escavações no local encontraram ossos e a ponta de uma lança de ferro, compatível com o relato do martírio. Mateus, o cobrador de impostos que passou a seguir Jesus, levou a mensagem para além da Judeia. Depois de um período entre os hebreus, seguiu para regiões como Pérsia, Pártia, que é o atual Irã e Iraque, e por fim a Etiópia. Lá ele confrontou o rei Hirtacos, opondo-se ao desejo do monarca de desposar uma jovem que havia se convertido ao cristianismo e feito votos de castidade. Por ordem do rei, Mateus foi atravessado por uma espada enquanto celebrava o culto ao pé do altar por volta do ano 60 d.C. De volta à região mais próxima de Jerusalém, temos Tiago, filho de Alfeu, que serviu na Judéia e posteriormente seguiu para o Egito. Embora não haja uma data exata definida para sua morte, relatos indicam que ele foi morto por apedrejamento seguido de golpes clava na cabeça. Matias, escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, também seguiu esse mesmo caminho. Ele enfrentou o rigor das leis de blasfêmia na Judéia e por volta do ano 80 d.C. foi apedrejado e depois decapitado. Já Pedro, que teve a forma de sua morte anunciada por Jesus, encontrou seu fim em Roma entre 64 e 67 d.C. Durante a perseguição do imperador Nero, ele foi condenado à crucificação no circo de Nero, mas pediu para ser morto de cabeça para baixo por não se sentir digno de morrer exatamente como Cristo morreu. Atualmente, no local de sua morte, existe a Basílica do Vaticano, e o detalhe arqueológico mais impactante está sob os pisos da Basílica. Escavações secretas iniciadas em 1939 por ordem do Papa Pio XII encontraram um túmulo datado do século I com a inscrição grega Petros Eni, Pedro está aqui. Dentro foi achado os ossos de um homem, mas com um detalhe curioso: os pés estavam ausentes. Arqueólogos explicam que em crucificações invertidas era comum cortar os pés para remover o corpo da cruz rapidamente. E por fim, João, o discípulo amado, foi o único que não morreu de forma violenta. Tertuliano e outros pais da igreja primitiva declaram que João, após se recusar de chamar o imperador Domiciano de Dominus et Deus, Senhor e Deus, foi levado a Roma e jogado num caldeirão de óleo fervente, mas saiu ileso, o que levou à sua deportação e exílio na ilha de Patmos, em vez da execução imediata. Após a morte do imperador Domiciano, João saiu do seu exílio e foi para Éfeso, onde faleceu de causas naturais por volta do ano 98-100 d.C. Séculos depois, o imperador Justiniano construiu uma basílica imponente sobre o túmulo do apóstolo, confirmando a importância histórica de João em Éfeso após o seu retorno de Patmos. No fim, quando a gente olha para todas essas histórias, não é só sobre como eles morreram, é sobre o caminho que escolheram seguir. Homens comuns que começaram na Galileia, sem posição, sem influência, sem garantias terrenas e terminaram espalhados pelo mundo, da Judéia a Roma, da África à Ásia, cada um com um destino, mas todos com a mesma convicção. Se esse conteúdo te trouxe algo novo, comenta aqui embaixo, quero saber o que mais te chamou a atenção. E se você gosta desse tipo de conteúdo, direto, com fontes históricas e evidências arqueológicas, se inscreva no canal, porque ainda tem muita coisa para a gente explorar juntos.